Vamos abrir as nossas Bíblias também? Amém, irmão. Em Mateus. Irmãos, vamos deixar claro, né? Rosana, quem sou eu na fila do pão, né? Um gato de botas. Então, vamos aqui só... vamos conversar um pouquinho sobre a palavra de Deus hoje, né? Hoje ninguém vai pregar, mas nós vamos conversar um pouquinho sobre a palavra de Deus. Deus conhece todas as coisas, Ele sabe de tudo que ia acontecer hoje, né? Lógico que o pastor, ele é fofo, não me avisou, mas tudo bem, a gente sabe, né, gente, tudo que vai acontecer. Mas eu quero que você abra aí em Mateus 28. O teu está lá fora. Lana, dentro da minha bolsa tem o meu ajudante chamado Senhor Óculos. Pode pegar para mim? Gente, eu sou pregadora de jovens e adolescentes. Eu não tenho uma linguagem tão técnica quanto do nosso pastor. Mas a gente hoje vai conversar um pouquinho. A Joyce, se precisar, vai ser meu arão. Ô, Joyce, tem um texto que eu vou precisar da sua ajuda, do seu auxílio, tá? Só para conseguir pregar até o final. Mateus 28, 16. Mateus 28. 28. Eu estou na NVI. Mateus 28, 16, diz assim: Os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho como se a gente estivesse aqui no encontro de mocidade, que é mais a minha praia, né? Porque se eu for fazer de um outro jeito, com certeza eu não vou saber. Mas mesmo assim eu tenho certeza que a gente vai poder compartilhar juntos. Eu vou aprender com vocês, vocês vão aprender comigo e nós vamos aprender com o Senhor da palavra dele. Aqui, o Senhor, ele já estava chamando uma grande comissão. Já era o fim, irmãos. Ele já tinha juntado os discípulos. Tudo bem aí? Todo mundo aqui? Centrado? Maravilha. Então vamos entender o que estava acontecendo aqui. Ele já tinha vindo, já tinha nascido de Maria, já tinha sido criança, já tinha sido adolescente, já tinha sido jovem, já tinha crescido, já tinha se desenvolvido. Só que quando chegou com 30 anos, o que aconteceu? Quem sabe? Você sabe? Teu. Tadinho do teu. Eu sempre faço isso com ele, mas é na mocidade, gente. Deixa o menino em paz, né? Gente, o que aconteceu? Quando a Joyce, sabe, né, Joyce, estudante de teologia, ela é café com leite, eu vi também. Né, mas o que aconteceu com Jesus quando chegou com 30 anos? O que foi? Meu Deus, ele começou o ministério dele. Você daí de casa, que sabe a resposta, vai pôr aí, tá bom? Eu não posso saber a sua resposta, mas o pessoal vai saber que você sabe. Então ele começou o ministério dele com 30 anos e a gente acredita que ele começou há muito tempo antes. Não, gente. Com quantos anos ele morreu mesmo? 33. Então quanto tempo foi o ministério dele? 3 anos só, gente. Só 3. Então ele já tinha feito tudo. Ele conseguiu juntar os discípulos. Durante 3 anos os discípulos andaram com ele. Irmã Cláudia, se eu errar, a senhora depois me corrige. Tá bom, irmã Cláudia? Que eu sei que a senhora, tudo de bom. Então, a gente sabe que ele ensinou os discípulos durante 3 anos. Quando findou os 3 anos,
Os discípulos ainda eram assim, tipo a gente, sabe? Ele ia orar, eles dormiam, igual nós, igual. Sabe quando o meu relógio, a maioria das vezes, dentro de mim, o meu relógio dentro de mim, me chama 3 horas da manhã para orar. E eu falo assim, ai, hoje eu não estou conseguindo. Ai, hoje eu estou muito cansada. Ai, hoje eu não vou levantar da cama não. Ai, gente, daqui a pouco eu tenho que levantar para ir para a faculdade. Ai, não vou levantar agora. Então, eu, muitas vezes, faço igual os discípulos. Ou eu cubro a cabeça e falo, eu vou orar daqui mesmo. Aí eu começo, mas eu não sei nunca na hora que eu termino, porque eu sempre durmo depois. Então, muitas vezes, nós somos como eles. Nesses 3 anos, Jesus ia orar, eles iam e dormiam no meio do caminho. Durante esses 3 anos, quando acontecia alguma coisa tipo de expulsar o demônio, quando foi para eles expulsar demônio sem Jesus, o que aconteceu? Eles conseguiram? Não, gente. Aí depois Jesus fala, mas gente, o que está acontecendo aí? Por que vocês não conseguiram? Homens de pouca fé, o que aconteceu? Aí Jesus chega, só fala, sai daí, e o demônio é expulso. Só que durante esses 3 anos, foi uma época muito difícil para os discípulos. Imagine você, eu não sei como foi a sua trajetória cristã, mas eu quero que você pense em você agora, tá bom? Eu sei aonde eu estava quando Jesus me chamou. É muito interessante, porque talvez a Lana nunca foi chamada. Ela nasceu e ela conheceu Jesus. É sensacional. Ela não precisou de outra coisa. Talvez a Tati e o William foi a mesma coisa. Eles nasceram ouvindo falar de Jesus. Não foi o meu caso. Não foi o caso da Joyce? Não foi o caso da irmã Renata? Talvez não foi o seu caso. Então você sabe, talvez foi o seu caso, como a gente sabe da irmã Cláudia, mas no meio do caminho ela falou, não quero mais isso não, depois um dia eu volto. E depois um dia ela voltou mesmo. Aí o Senhor chamou ela de verdade. Mas nós precisamos parar agora nesse momento e dizer assim, pera, onde eu estava quando Jesus me chamou? O que eu estava fazendo? Qual era o momento da minha vida? Eu sei. Tem coisa que eu nem posso falar aqui, que vocês vão falar, não. E era. Sabe? Aquela podriça, era eu no pecado. E foi nesse momento que o Senhor me chamou. Assim estava Pedro. Assim estava Mateus, assim estava Tiago, assim estava Simão, assim estavam todos eles, nos 12, quando Jesus chamou. E aí ele chama, e nunca ninguém tinha ouvido falar sobre Jesus. Eles sabiam que viria o Messias, eles estavam esperando o Messias. E de repente chega o Messias, porque João também estava anunciando sobre a vinda do Messias. E de repente chega, e Pedro estava pescando e conheceu Jesus ali na pescaria, no trabalho dele ele conheceu Jesus. Alguém aqui já conheceu Jesus no trabalho? Ninguém aqui, eu também não. Eu conheci Jesus numa confusão na minha família. Numa briga de família, eu conheci Jesus. Eu não sei como você conheceu Jesus, mas os discípulos, nós sabemos a história um pouquinho de cada um. E eu quero que vocês imaginem a história deles. E esses homens foram chamados, viveram 3 anos com Jesus, e agora o mestre, o Messias, o maravilhoso, o que fazia milagres, o que chegava nas pessoas, curava, libertava, ele era tudo de bom, gente. Ele multiplicava os pães, ele multiplicou o vinho. E agora pegaram Jesus, penduraram na cruz e ele morreu. Só que o que aconteceu? A promessa se cumpriu, ele ressuscitou, como todo mundo sabe. E ele apareceu 40 dias para o pessoal, tudo de novo. Tudo de novo, ele começou, gente, sou eu mesmo, toca aqui, ó. Sou eu mesmo, vamos comer junto. Sou eu mesmo, vamos pescar de novo. E assim foi. Durante 40 dias, o Senhor conviveu de novo com os discípulos. Mas eu quero chegar num topinho da questão.
Quando eu saí de casa, eu falei assim para o Senhor: Senhor, se realmente o pastor não for, Senhor, que ele me avisou agora, a Joyce sabe a hora que ele me avisou. Se realmente ele não for, se for essa palavra, eu vou chegar na igreja, quando eu pisar, o Senhor vai falar que é. E quando eu cheguei, os jovens estavam cantando a música da mocidade. E a música da mocidade é o tema que eu tinha escolhido, né? E eu falei para o Senhor: Senhor, aqui o Senhor chamou uma grande comissão. Quando o Senhor ressuscita e fica com o povo durante 40 dias, o Senhor fala: tem uma missão para vocês agora, eu não vou mais estar aqui. Eu não vou, mas eu quero deixar uma missão para cada um de vocês, irmãos. E é sobre essa missão que eu quero falar. Porque a gente se preocupa com muita coisa. A gente se preocupa em trabalhar. Gente, a gente precisa trabalhar. Como é que a gente vai comer? Como é que a gente vai pagar as contas? Não é verdade? A gente se preocupa com a nossa saúde. Lógico, sem saúde, quem pode trabalhar? Ou quem pode servir ao Senhor? Nós nos preocupamos se a igreja está bonita. Nós nos preocupamos se vamos ter uma roupa para vir para o culto. Nós nos preocupamos se o jovem não está bem no departamento. A gente se preocupa com várias questões. Mas eu quero que você saia daqui sabendo qual é a sua e a minha missão. Não tem missão maior do que essa. Ela está na palavra, não foi eu que escrevi. Eu sempre falo isso para os jovens. Eu vou falar uma palavra para vocês, mas não foi eu que escrevi. Depois vocês não podem ficar de mal de mim. E o que está escrito aqui, olha só, eu vou ler de novo, em Mateus 28, o que o Senhor fala. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu preciso ler daqui a pouquinho mais uma parte, mas antes, eu quero comentar a passagem que a Joyce leu, quando eu dei oportunidade para ela, na hora da leitura da palavra. Ezequiel olhou, e na hora que ele olhou, ele viu um vale de ossos secos. O que é um vale de ossos secos? É um cemitério. Tudo bem? Todo mundo concorda? Um vale de ossos secos só pode ser um cemitério. E quando ele viu, estava só osso, não tinha carne, não tinha tendão, não tinha nada. E muitas vezes nós estamos exatamente dessa maneira. Nós somos crentes, nós pertencemos a um departamento, nós pertencemos a uma igreja, nós temos pastor, nós cantamos com louvor, mas a nossa vida parece um vale seco, que não tem vida, que não tem fruto. Irmãos, nós fomos chamados para pregar a palavra de Deus. Irmã Rosana, eu não sei falar, irmã Rosana. Você não sabe falar? Então você mora sozinha? Ou mora sozinho? Porque assim, o nosso ministério começa dentro da nossa casa. Esse ID aqui é primeiro para dentro de casa, irmãos. Tem um vídeo que eu passei para a mocidade, acho que foi o ano passado, ou há vários meses atrás, mas eu acho que já está dando mais de um ano, se eu não me engano. Está passando tão rápido que eu não sei mais que foi onde, que foi hoje, que nada. E esse vídeo fala assim, que as pessoas morrem, e quando chega no céu, Deus está lá recebendo o pessoal, né? E aí, Joe, tudo bem? Tudo bem, Senhor? O que você fazia, cara? Olha, Senhor, sabe o que é? Eu era um empresário, muito bem sucedido. Eu ganhei bastante dinheiro. Eu paguei para o povo ir para as missões, Senhor. Aí o Senhor mas você por acaso me consultou? Para saber se eu queria que você fosse um grande empresário e para saber se eu queria que você investisse muito dinheiro na minha obra? Mas, Senhor, eu quero te falar, com meu dinheiro muita gente se converteu, Senhor. Aí o Senhor fala, vamos fazer a conta.
Lá o contador de Deus, tá lá fazendo a conta. E diz assim: Joe, se você tivesse seguido a minha orientação, que eu queria que você fosse um grande pregador. Não, Senhor, sabe o que é? Aí ele já questionou. Não, Senhor, sabe o que é? É que o tanto que eu contribuí, eu levantei muitos pregadores. Aí o Senhor fala assim para ele: mas o tanto que eu ia te usar, ia dobrar o número de almas, mas você preferiu investir. Está aqui o seu galardão. Ele vai receber o galardão dele. Mas ele poderia ter sido muito mais útil na casa de Deus. Aí passa várias pessoas no vídeo. Por último passa uma mãe. Ela chega nos pés do Senhor e fala: Senhor, misericórdia, eu não fiz nada. Eu tinha 3 filhos, Senhor. Senhor, sangue de Jesus, eu sei que eu não vou ganhar nenhuma pedra. Aí o Senhor: você tinha 3 filhos? Ela: Senhor, eu tinha 3 filhos, eu não tive tempo de fazer a obra. Eu não tinha tempo, Senhor, de evangelizar meu vizinho. Senhor, eu não tinha tempo. Eu não pude nem parar para trabalhar fora, porque eu tive que me dedicar aos meus filhos. Eu tive que ensinar a palavra para os meus filhos. Aí o Senhor fala assim: serva boa e fiel, eu te chamei para evangelizar a sua casa, porque o seu filho número 1, ele foi assim, 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 e ele ganhou muitas almas para o Senhor. O seu filho número 2, ele foi um grande evangelista no louvor, e ele alcançou diversas almas. E o seu filho número 3 foi assim, 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 porque você se dedicou pregando dentro da sua casa. Irmãos, a gente não precisa ir para a África. Nós não precisamos ir lá no Nova Conquista, para quem não mora lá. Não precisamos atingir todo o Jardim Graúna. Talvez esse não é o seu chamado, mas o Senhor está falando que Ele te deu uma missão. E nesta noite, Ele quer dizer, que foi a pergunta que eu coloquei aqui: você faz parte da grande comissão? Você faz? Você tem se dedicado para fazer parte da grande comissão? Quando você pega um ônibus, você está cumprindo o seu chamado? Quando você encontra o seu vizinho, você cumpre o seu chamado? Quando você olha para o seu filho, você cumpre o seu chamado? Quando você entra aqui dentro da igreja, você pisa o pé ali, e o seu irmão está passando por qualquer coisa, e de repente, ele não consegue nem te dar a paz do Senhor. Será que você é sensível o suficiente para perceber que você pode cumprir o seu chamado naquela vida? Olha só, como eu disse no começo, hoje tudo que foi feito aqui leva a gente a trabalhar na obra do Senhor. Até a adoração, que foi totalmente adoração aqui, fala que a gente tem que se render completamente nos braços do Senhor. Quando a gente se rende, a gente se torna dependente do Senhor. E quando a gente se torna dependente, a gente consegue ouvir o que Ele quer pra gente. Quando a gente ouve o que Ele quer pra gente, nós conseguimos cumprir o chamado dEle na nossa vida. Abre aí na sua Bíblia, para você não dormir. E daqui a pouco eu estou terminando, gente. Porque eu não tenho voz para tudo isso. Eu vou beber, Jó. Enquanto você abre aí, e a Jó vai me auxiliar, abra em Mateus 10, 1. Irmãos, hoje a Jó é meu arão aqui, tá bom? Ela vai me ajudando na leitura e vai economizando, e eu vou conseguir falando conforme ela vai lendo. Mateus 10, 1. Jesus chamou os seus 12 discípulos e lhes deu autoridade para expulsar espíritos maus e curar todas as enfermidades e doenças graves. São estes os nomes dos 12 apóstolos:
Primeiro, Simão, chamado Pedro, e o seu irmão André, Tiago e o seu irmão João, filhos de Zebedeu, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu e Simão, o nacionalista, e Judas Iscariotes, que traiu Jesus. Jesus enviou esses 12 homens, dando-lhes a seguinte ordem: não vão aos lugares onde vivem os não-judeus, nem entrem nas cidades dos samaritanos. Pelo contrário, procurem as ovelhas perdidas do povo de Israel. Pronto. Os 12 estavam reunidos. Vamos entrar na história de novo? Os 12 estavam reunidos e ele deu uma grande ordem. A partir de agora, vocês vão fazer passo a passo do que eu vou instruir vocês. Porque os discípulos eram novos ainda, não tinham experiência. Jesus ainda não tinha subido para o céu. Era aqueles 40 dias ainda. Calma. Ele ainda não tinha morrido, ele ainda estava só junto. Só era aqueles dias que eles passavam juntos. Então ele estava instruindo. E olha o que ele diz que a Joyce leu no 5. Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções. Irmãos, a Bíblia tem instrução de tudo. De tudo. Até como você vai ter que evangelizar a sua casa, o seu povo, os seus irmãos. De tudo. O seu bairro, de tudo. Então vamos nas instruções passo a passo. Pode ir, Jó. Vão e anunciem o reino. Eu estou no 7, tá? Vão e anunciem isto: o reino do céu está perto. Curem os leprosos e outros doentes. Ressuscitem os mortos e expulsem os demônios. Vocês receberam sem pagar, portanto, deem sem cobrar. Ele está falando que é para a gente ir e curar. Irmãos, vocês viram as listas que estão aparecendo aqui na tela para a gente orar? Vocês viram o vídeo que o irmão Marcelo mandou para a gente? Quem não viu, por favor, procure a irmã Cida. O pastor falou aqui no púlpito. Ele disse que só não ia passar ali, mas ele disse que era para a gente procurar a irmã Cida e assistir o vídeo. Assista o vídeo. Nós precisamos orar. Nós precisamos orar. Quando, eu vou falar porque a irmã Márcia, ela compartilhou. Quando a irmã Márcia foi internada, pela primeira vez, que ia fazer a cirurgia, né? Os médicos disseram assim para a Tati, se a gente fizer essa cirurgia, vai acontecer tal coisa, porque ela ainda não está preparada, está acontecendo ainda alguma coisinha ali no coração dela, que ainda não está bom. E aí o médico lançou sobre essa criança a responsabilidade de decidir se ia fazer ou se não iria fazer. Naquele dia a igreja estava orando, ou a maioria da igreja estava orando. Tinha muita gente orando naquele dia, né? E a Tati chegou e falou assim: e agora? Como eu vou decidir isso? Eu não posso ter essa responsabilidade sobre a minha vida. Eu falei: você não vai ter, porque o Senhor, Ele é grande e poderoso, e Ele não vai deixar. Ele não vai deixar que você viva com algo na sua mente, dizendo assim: eu decidi, por isso a minha mãe morreu, então a culpa é minha. Eu não decidi, por isso a minha mãe não fez, ficou pior e a culpa é minha. Essa decisão não é sua, porque o Senhor, Ele não acarreta fardo sobre a nossa vida. A gente que coloca e transfere o fardo para Ele. Mas Ele disse assim, que nós vamos orar, e os enfermos serão curados, irmãos. Por isso que é tão pregado aqui em cima, que nós precisamos buscar com zelo os dons. Você, Gabi, que está buscando o Espírito Santo, porque você já me contou. Você tem que chegar no seu quarto, ajoelhar e falar assim: Deus, eu estou aqui buscando um dom de curar. Eu estou dando um exemplo de um dom, você vai escolher o seu. O dom de curar, Senhor. Porque no dia
que aquela pessoa não estiver boa, eu quero pôr a minha mão e eu quero orar, e através do seu poder aquela pessoa vai ser curada. Irmãos, isso acontece aqui. Vocês já viram isso acontecer aqui dentro? Eu já vi. Eu já vi. Irmãos, isso é para todo mundo. Você tem que fazer essa experiência. Você precisa, porque tem pessoas que estão sofrendo e precisa dessa autoridade, desse poder. Então nós precisamos estar cheinho. Né? Você precisa buscar com mais zelo. Se antes você era melhor e agora está meio apagadinho, busca de novo. Porque a gente tem que ir renovando a nossa busca. Isso acontece. Na verdade, irmã Cláudia, não é que às vezes a gente vai, né, ficando meio cansado. Tem que buscar de novo. Você tem que buscar de novo. Irmã Rosana, eu não falo em línguas, mas eu estou buscando dom de cura. Então busca. Não tem aqui um patamar de dom que você tem que buscar primeiro e que você tem que buscar depois. Mas o Senhor disse que essa missão é nossa. Ele não vai vir aqui na terra. Oi, dá licença, cheguei, Jesus. Quem está doente aqui pode se levantar. Ô, gente, não vai fazer mais isso. É nossa responsabilidade. Agora é com a gente. A minha mãe ia operar, vocês sabem disso, né? Quando eu subi para o quarto, que a moça estava tentando me interromper lá a minha subida, que eu cheguei fora de hora, mas não tinha como. Aí, a hora que eu cheguei, minha mãe já estava na cadeira de roda para entrar no centro cirúrgico. Eu falei, moço, você está atrasado? Aí ele falou, não estou atrasado. Eu falei, então peraí que eu vou orar. E minha mãe estava no meio do corredor. Vamos orar. Orei. Tudo que eu queria. Senhor, se não for para fazer essa cirurgia, o Senhor não deixa. Se for que o Senhor usa tal. Daqui a pouco chega minha mãe. Mãe, o que você está fazendo aqui? Não foi. Falei, então era de Deus. Era de Deus, porque nós oramos. Você crê, mãe? Creio. Durante o que? Minha mãe saiu na semana passada. Durante mais de uma semana, para a pressão da minha mãe voltar ao normal. O médico disse que se ela tivesse feito a cirurgia, ela ficaria na mesa. Ela não fez. Agora ela está se tratando, está estabilizando para um dia ela voltar novamente para a mesa. Olha que maravilha. Isso porque nós somos dependentes. A igreja estava orando. Gente, nós precisamos buscar isso. Isso não é só para mim. E nem só para a irmã Renata, nem só para Joyce, não é só para quem canta, não é só para líderes, não é só para professor. Fran, isso é para você, né? Qualquer dom, ele é de gracinha, a gente não precisa pagar nada. Graças a Deus por isso. Então busque com fervor, busque com alegria. Pode continuar, Jó. 9. Não levem guardados no cinto nem ouro, nem prata, nem moedas de cobre. Nesta viagem não levem sacola, nem uma túnica mais, nem sandálias, nem bengala para se apoiar, pois o trabalhador tem o direito de receber o que precisa para viver. Gente, olha só. Irmãos, eu não vou poder ir, porque eu não tenho uma roupa. Não tenho, hoje eu não. Esse evento não vou poder, porque eu não tenho uma roupa. Não vou poder, porque eu não tenho dinheiro. Não vou poder, porque não está de acordo do jeito que eu queria. Parou. A palavra de Deus diz, não leva nada. Precisa levar moeda, não leva o lanche, né? Aqui fala que não é nem para se preocupar com a sandália, nem com a roupa, com nada. Vai do jeito que você está. E vai. Porque isso acarreta muita coisa. Quando a gente está muito... Gente, eu vou dar um testemunho para vocês. Tava lá eu me arrumando para o encontro de casais fofinha, né? Que a gente quer ficar mais bonitinha para os nossos maridos e tal. Aí me arrumei. Só que daí, quando eu cheguei na igreja, tinha passado lá os 3 dias do encontro de casais. Cheguei na igreja, tava sentada aí. Aí a irmã, depois passou o culto, tal, terminou o culto, a irmã falou assim, irmã, hoje o culto não foi assim muito bom porque a senhora me distraiu. Aí eu, o quê? Ela sua unha estava pintada e me distraiu. Irmãos, qualquer coisa que tiver em excesso pode distrair o nosso irmão.
Não se preocupe com nada. Com nada. Vai do jeito que você está. Vai do jeito que você estiver. Quando você estiver se preparando para descansar e alguém chegar e falar assim: irmão, pelo amor de Deus, você pode ir lá na minha casa, me acude. Vai. Vai, porque o Senhor vai te usar. Hoje eu não tenho nem voz, mas o Senhor falou: vai ajudar o pastor. E eu não sei que hora que foi que a Joyce me chamou. 4h40. Vai lá. 4h40. Entende? Então nós temos que ir de qualquer maneira. Do jeito que nós estivermos. Amém? Pode continuar, João. 11. Quando entrarem numa cidade ou povoado, procurem alguém que queira recebê-los e fique hospedado na casa dessa pessoa até ir embora daquele lugar. Quando entrarem numa casa, digam que a paz esteja nessa casa. Pode. Se as pessoas daquela casa receberem vocês bem, que a saudação de paz fique com elas. Mas se não os receberem bem, retirem a saudação. E se alguma casa ou cidade as pessoas não quiserem recebê-los, nem ouvi-los, saiam daquele lugar. E na saída, sacudam o pó de suas sandálias como sinal de protesto contra aquela gente. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. No dia do juízo, Deus terá mais pena das cidades de Sodoma e Gomorra do que daquela cidade. Olha só. O Senhor está falando assim: vai naquela casa. Vai orar com aquela família. Vai fazer aquela campanha. Você fala: meu Deus, será que eu vou? Vai. Só que se você chegar lá, qual é a primeira coisa? Olha, tão fofinho, gente. Pensa, o Senhor está dando passo a passo. Qual é a primeira coisa que você tem que fazer quando você chegar na casa dessa pessoa? Qual é? Não fala. Qual é, gente? Quem sabe? Eu li, a Jó leu. Qual é? A paz esteja nesse lar. A primeira, a paz esteja nesse lar. Não tenha vergonha de falar também não, viu? Porque às vezes a gente fica, não fica? Aí você já olha o esposo dali que você nunca viu na vida. Aí tem um parente junto, né? Um filho que não gosta de nada, nunca nem foi na igreja. Aí só tá a esposinha assim, fofinha, né? Aí você só fala com ela: Não faz isso. Gente, eu compartilhei com a Tati, eu não sei se a Tati ouviu, mas eu estava compartilhando ontem com as meninas. E o pessoal lá da faculdade foi fazer um parabéns para minha professora. Aí elas falaram: Rosana, você pode fazer esse parabéns? Aí, posso. Aí eu fui fazer do jeito que é aqui na igreja. Eu organizei, reparti o café para cada um. Gente, igual eu faço aqui. A Joyce me ensinou, já reparti o cardápio. Fui, você vai trazer isso, você isso. Aí chegou no dia, tá bom, estamos lá, a gente reunido. Aí começou, parabéns. E eu, parabéns, cantando, sabe? Todo mundo. E a minha voz? Gente, a minha voz, eu não sei o que foi que aconteceu no céu, que eu entrei, acho que na fila que o áudio é mais alto, sabe? Aí estamos lá cantando parabéns para você nessa data querida, muitas vezes nos dê vida, é bênção, e eu ofusquei Aí metade do povo parou, e foi assim, foi um choque, né? E eles só ficaram assim, ó. Aí eu não sabia se eu parava, se eu continuava. Aí eu falei: sabe de uma coisa, Deus? Eu vou fazer tudo que eu tenho que fazer. Porque se eu fizer pela metade vai ficar pior. Então é bênção, é vitória. Aí quando acabei, falei: glória a Deus, Senhor. Professora, receba do Senhor. Aí pronto, já fiz tudo que eu tinha que fazer. Pronto. Quem era crente ali, tinha gente crente que eu nem sabia cantar daquele jeito. E como eu estava cantando, cantou. Aí eu fiquei: nossa, como essa pessoa sabe que era para cantar assim? Então a pessoa já frequentou algum lugar e ela sabia, né? Só sei que aí a professora recebeu, todo mundo recebeu e amém. Saiu de lá tudo abençoado, né? Mas gente, a gente já tem que chegar chegando, que a paz seja neste lar. Já que é para você ser luz do mundo, que você seja logo de uma vez, né? Não
tem jeito. Meu professor agora me chama de Hosana nas alturas. Glória a Deus, ele nem gostava de mim, agora ele me chama de Hosana nas alturas. Eu, amém, sou eu. Já que ele quer zoar, né? Então vamos receber, bem recebido hoje. Então as pessoas têm que reconhecer quem nós somos. Chega nesse lugar, só que a Bíblia, a Joyce também leu, se eles não quiserem te receber, sacode e vai embora. E muitas vezes nós vamos ser, como diz a mocidade, a gente vai ser zoado. Vai ser, gente. Nós vamos ser zombados. Muitas vezes. Mas você não tem que desistir, não. Sacode a poeira e vá para outro lugar. Vai para outro lugar falar da palavra do Senhor. Gente, essas instruções não foram eu que escrevi. Eu não escrevi nada. Tá bom? Tá aqui em Mateus 10. O Vitor está acompanhando ali, a Joyce está acompanhando na Bíblia, e em casa você pode também acompanhar. Pode continuar. 16. Escutem, eu estou mandando vocês como ovelhas para o meio dos lobos. Sejam espertos como as cobras e sem maldade como as pombas. Tenham cuidado, pois vocês serão presos e levados ao tribunal e serão chicoteados nas sinagogas. Por serem meus seguidores, vocês serão levados aos governadores e reis para serem julgados e falarão a eles e não aos judeus e aos não-judeus sobre o evangelho. Quando levarem vocês para serem julgados, não fiquem preocupados com o que deverão dizer ou como irão falar. Quando chegar o momento, Deus dará a vocês o que devem falar. Olha só, Deus vai colocar a palavra na sua boca. Não fica preocupada, não. Fique tranquilo, irmãos. Não fique preocupado com o que você vai falar quando você chegar. E ali ainda fala, não sei se você já leu, Joyce, ou você ainda vai ler, que fala, quando você chegar aos tribunais, você leu, né? Quando você chegar diante dos tribunais, o que significa isso? De pessoas com entendimento, sabedoria, de pessoas que sabem muito mais que você. Não se preocupe. Não se preocupe, só que você tem que falar. Você não pode ofuscar o brilho que Jesus colocou em você. Então, olha só. O meu professor de matemática, ele chegou com uma pergunta há um mês atrás e disse assim: quem criou a terra? Só que tem uma coisa. Não vem aqui falar religiosamente. Aí eu falei assim: 8h20 da manhã, o senhor entra na sala de aula perguntando quem criou a terra. Só tem uma resposta e não pode ser religiosamente. O senhor quer que tipo de resposta? Quer uma resposta pronta? A minha resposta pronta é: Deus é o Criador do céu e da terra. Tudo que o senhor falar aí vai ser baboseira para mim. O senhor quer continuar com esse assunto? Eu não dei brecha. Eu não dei. Ah, ele tá bom, vai poder ser religioso. É lógico que vai poder, porque só existe uma resposta. A resposta é: Deus criou os céus e a terra. E a nossa discussão continuou. Ele disse assim: Rosana, você... Não, ele não falou meu nome, que essa época ele não falava meu nome ainda. Para vocês verem como ele tinha bloqueio comigo. Ele falou assim: olha, como que você pode didaticamente me provar que Deus criou? Eu falei assim: didaticamente, tem livros espalhados em todos os lugares. O senhor quer que eu traga todos? Eu vou trazer. Porque o senhor está me falando que só pode ser se tiver registrado em livros. Eu tenho vários livros que provam que foi Deus que criou o céu e a terra. Ele: não, mas eu não vou ter, ele disse assim, eu não vou ter argumentos teológicos com você. Então é melhor a gente parar por aqui. Então, gente, foi Deus que criou o céu e a terra. Obrigado. E pronto. Eu não deixo barato. Porque nós precisamos ter autoridade aonde a gente vai. Ele prove do jeito dele. Eu vou provar do meu jeito. Mas nós não podemos, gente. O Senhor fala que Ele vai dar palavra para a gente. Diante dos juízes, diante dos maiores professores, diante de tudo. Não tenha medo. Não tenha. Né? Eu fui fazer uma palestra que me convidaram lá pela primeira vez na vida. Quando eu terminei a palestra, não vou falar para encurtar o assunto. Quando eu terminei, agradeci
Devolvi o microfone para minha professora. Ela já deu para o outro aluno. Ela chamou e falou assim: o que é isso? Eu falei: o que foi? Aí ela falou assim: da onde que você sabe falar? Aí eu olhei para a cara dela. Tipo, só tem uma resposta. Aí ela: só pode ser, né, Rosana? É a igreja. Minha filha, meu Jesus, é purinho aqui nessa vida. Então, gente, nós nem precisamos falar. Com as nossas atitudes, eles vão saber quem nós somos. Não é a nossa roupa que nos define, não é o nosso jeito do cabelo, não é se você pintar a unha ou não, não é se você toca ou não, mas vai te definir pelo seu comportamento, pelas suas palavras. Vai te definir. Não tenha medo, irmãos. Pode ir, Jó. O 20 diz: porque as palavras que disserem não serão de vocês mesmos, mas virão do Espírito do Pai de vocês, que fala por meio de vocês. Muitos entregarão os seus próprios irmãos para serem mortos, e os pais entregarão os filhos. Os filhos ficarão contra os pais e os matarão. Todos odiarão vocês por serem meus seguidores, mas quem ficar firme até o fim será salvo. Quando vocês forem perseguidos numa cidade, fujam para outra. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês não acabarão o seu trabalho em todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Nenhum aluno é mais importante do que o seu professor, e nenhum empregado é mais importante do que o seu patrão. Portanto, o aluno deve ficar satisfeito em ser como seu professor, e o empregado em ser como seu patrão. Se o chefe da família é chamado de Belzebu, então as pessoas dessa família serão xingadas de nomes piores ainda. 26. Portanto, não tenham medo de ninguém. Tudo que está coberto vai ser descoberto, e tudo que está escondido será conhecido. O que estou dizendo a vocês na escuridão, repitam na luz do dia, e o que vocês ouviram em segredo, anunciem abertamente. Olha só que lindo essa parte, eu quero parar. O que estou dizendo a vocês na escuridão é 10, 27. Eu quero... Você vai me ver aí já, ó. 10, 27, na minha versão diz assim: o que eu lhes digo na escuridão, falem à luz do dia. O que é sussurrado em seus ouvidos, proclamem dos telhados. Gente, Deus, Ele conta segredo pra gente. Ele revela as coisas para nós. E nós não podemos guardar para a gente. Nós temos que anunciar. Nós precisamos anunciar. As meninas que são minhas companheiras da faculdade, elas têm a idade dessas crianças aqui. É 19, 20, 21. E o jeito delas é diferente de uma menina cristã. Mas elas me conhecem. E não sei o que acontece, que quando elas estão com problema com o namorado, dentro de casa, elas vêm me procurar. E esses dias, uma delas chegou e falou assim pro professor. O professor falou assim: por que você chegou essa hora? Que meu professor não... É meio estranho. Por que você chegou essa hora? Ô professor, porque eu não vim na minha casa. Ah, já sei, estava na casa dele, né? Aí eu, Natasha, vem, senta aqui. Aí ela, professor, para de falar isso. Ela sabe. Natasha, senta aqui. Estava na casa de quem? Brincando, logicamente, com ela. Mas ela sabe que no fundo eu tô falando sério. Aí eu falei: Natasha, guarda tudo isso. Não dá pra ninguém. Guarda o que tem pra tua coroa ninguém roubar. Que coroa é essa, Natasha? Você sabe que coroa é essa? Ela: eu sei, porque eu sou afastada da igreja. Maravilha, então volta. Volta pro Senhor, guarda tudo isso, que tudo isso é muito lindo. Não dá pra ninguém. Então, irmãos, é tudo muito gratificante quando nós entregamos tudo o que a gente tem. E o Senhor, Ele revela segredos pra gente. Não tenha medo de nada, não. Quando a gente vai chegando numa certa idade, a gente não tem mais medo de nada. Você não tem medo de falar. Aí a gente começa a ter outros medos, tipo altura. Eu já tenho agora. Não tinha antes. Então a gente começa a ter outros medos, mas medo de falar, não. Medo de pregar o evangelho, não. Medo de levar minha Bíblia, não.
Medo de cantar no trem? De jeito nenhum. Se eu tiver com meu fone, porque tem gente... Agora não tem um monte de gente cantando no trem, gente? Não é, Joyce? Mas, gente, que moda é essa? Que todo mundo, cada um põe o seu fone e fica... Então eu ponho o meu também e fico... Oxi! Cada um com a sua música, então. Então nós temos que brilhar mesmo. Brilha aí. Se Deus te revelou, entrega a mensagem. Às vezes, o seu irmão está padecendo do seu lado, porque Deus te revelou uma mensagem. É para você passar para ele e você não falou, porque você ficou com dúvida no seu coração. Pode ler, Jó. Estamos acabando, irmão. Já vou entregar. 28. Não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Porém, tenham medo de Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Por acaso não é verdade que 2 passarinhos são vendidos por algumas moedinhas? Porém, nenhum deles cai no chão, se o Pai de vocês não deixar que isso aconteça. Quanto a vocês, até os fios dos seus cabelos estão todos contados. Portanto, não tenham medo, pois vocês valem muito mais do que os passarinhos. Se uma pessoa afirmar publicamente que pertence a mim, eu também, no dia do juízo, afirmarei diante de meu Pai, que está no céu, que ela pertence a mim. Mas se uma pessoa disser publicamente que não pertence a mim, eu também, no dia do juízo, direi diante do meu Pai, que está no céu, que ela não pertence a mim. Não pensem que eu vim trazer paz ao mundo. Não vim trazer a paz, mas a espada. Eu vim para pôr os filhos contra os... Perdão, é isso mesmo. Eu vim para pôr os filhos contra os pais, as filhas contra as mães e as noras contra as sogras. E assim, os piores inimigos de uma pessoa serão seus próprios parentes. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que ama a mim não merece ser meu seguidor. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que ama a mim não merece ser meu seguidor. Até aí, olha só. Como pode ter uma palavra dessa na Bíblia? Pai contra a mãe, contra o filho, contra a sogra. Como pode ter uma palavra que o Senhor veio não trazer a paz, mas trazer a espada? Irmãos, tem pessoas que querem nos parar da nossa própria parentela. Mas ele diz que parou com tudo isso. Ele fala assim: aquele que ama mais o seu marido do que a mim. O marido que ama mais a esposa do que a Cristo. A mãe que ama mais o filho do que a Cristo. Gente, para a mãe isso é difícil, cara. Fala sério. Fala você pegar essa coisa mais rica do papai do céu e falar assim para ele: tá bom, Senhor, eu te devolvo. Ele veio de ti mesmo, então eu te devolvo. Gente, olha lá. A outra, balançando a cabeça aqui, não. É muito difícil, irmãos. E eu tive que chegar num ponto desse, quando o Vitor completou 12 anos. Eu tive que falar para o Senhor: tá bom, Senhor. Mas depois de quase morrer, não sobrava mais nada de mim. E eu tive que falar isso. Ele é seu. Então tá bom. É muito difícil, irmãos. Você amar o Senhor, você acha que é mais... Como que pode você pegar tudo? Um dia a Joyce, não sei se futuramente ela se organizar para isso, mentalmente, né? Mas se ela tiver, ela vai saber do que eu estou falando. Para quem não tem filho, isso é inimaginável. Mas você pegar a sua preciosidade e falar assim: Senhor, eu amo mais o Senhor, tá? Do que esse ser humano aqui. É disso que o Senhor está falando. Você tem que amar o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Essa coisa mais linda que está no seu colo, Fran, que você pediu tanto para Deus. E aí a gente chorou junto, aí você foi no médico, aí a igreja quase se acaba de orar. Aí um dia o Senhor fala: agora me devolve, Fran. Porque você tem que me amar mais do que você ama ela. E mesmo sem você devolver, você tem que amar o Senhor mais.
do que você ama o seu filho. Olha, gente, é muito difícil essa parte. Mas ele diz que aquele que não fizer isso não será reconhecido quando ele chegar diante de Deus e falar assim: esse aqui eu conheço, ele é o Joe, pode entrar. Esse aqui eu não conheço, nunca vi, porque ele não me conhecia lá na terra. Ele não me amava acima de todas as coisas. Então eu espero que você também possa reconhecer. É muito difícil, mas eu espero que você possa reconhecer o Senhor acima de todas as coisas. Todas. É todas. É acima do namorado, do noivado, do marido. É acima do dinheiro. É acima de tudo, da beleza. Porque se um dia a gente sofre um acidente e a nossa beleza vai embora, aí a gente não vai mais amar Deus? Porque todo mundo aqui é bonito. Cada um tem uma beleza diferente. Mas quando a gente sofre um acidente, passa por um trauma, a nossa beleza vai embora. Não é verdade? E aí? Aí você não vai mais servir ao Senhor? Pode ler, Jó. 38. Não serve para ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhar. Quem procura os seus próprios interesses nunca terá a vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo, porque é meu seguidor, terá a vida verdadeira. Quem recebe vocês está recebendo a mim, e quem me recebe está recebendo aquele que me enviou. Quem receber um profeta, porque este é profeta, terá uma parte da recompensa dele. E quem receber uma pessoa boa, porque ela é boa, terá uma parte da recompensa dela. 42. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem apenas por ser meu seguidor der, ainda que seja um copo de água fria ao menor dos meus seguidores, certamente receberá a sua recompensa. Amém, irmãos? Então que você possa servir ao Senhor com muita alegria. Que você possa se dedicar, que você possa sair daqui pensando assim: Senhor, até hoje eu não estou conseguindo, mas a partir de hoje eu quero declarar que somente eu quero te servir, eu quero gastar o meu corpo. Eu fiz minha família ainda não sabe, vou até declarar aqui, abertamente para a minha família, que eu fiz uma nova aliança com o Senhor no meu aniversário desse ano. Eu tive uma oportunidade de vida esse ano. Eu fiquei muito doente e eu falei: Senhor, eu quero renovar a minha aliança com o Senhor. Eu vou completar tantos anos, coisa fofa, eu vou completar ali, né, tantos anos. Aí, nesses tantos anos, daqui por diante, o resto eu quero gastar só para o Senhor. E eu renovei a minha aliança com o Senhor esse ano. E eu disse para ele: Senhor, daqui por diante é tudinho, é seu. É tudo seu, Senhor. Eu quero gastar a minha mente na tua obra. Eu quero gastar o tempo que eu tiver na tua obra. Eu quero gastar minha vida na tua obra. Eu quero me gastar, Senhor, na tua obra. Então, irmãos, você faz parte de uma grande comissão. Você foi chamado. Quando o Senhor, antes dele subir ao céu, ele deixou uma ordem para a gente. E ele disse: ide, pregai o evangelho. Vai falar, vai montar um ponto de pregação, vai se dedicar na palavra de Deus, vai fazer um curso de teologia, entra para estudar música, vai se preparar. E mesmo você, né, que pode estar aqui agora e falar assim: ah, não, já passou o meu tempo, já passou o meu tempo de estudar. A gente pensa assim, não pensa? Que já passou o tempo de estudar? Fran, você não, você acabou de nascer, criança. Você não. Não, você é criança ainda. Tô falando tipo eu, né? Não, e eu ainda tô estudando, né? Mas tem pessoas que já chegam e falam: irmã Rosana, passou já meu tempo. Passou o seu tempo de estudar. Pode até ter passado na sua mente, mas eu quero te dizer, não passou o seu tempo de falar da palavra. Esse tempo nunca acaba, irmãos. Nunca. Tem gente velhinho que morre aqui no púlpito. Não é verdade, irmã Cláudia?
velhinho, que morre no púlpito. Tem gente velhinho, que está ali falando da palavra. Meu vô, até o último dia, ele não enxergava mais. E ele falava para mim, quando eu sentava na beira da cama dele, ele falava assim: abra a Bíblia no capítulo tal, do livro tal. Eu abria. Aí eu falava assim para ele: quer que eu leia, vô? Ele falava: não, eu vou falar. Ele já sabia de cor. Aí ele falava. Aí ele falava assim: sabe o que quer dizer isso, Rosana? Quer dizer assim, quer dizer assim. Meu avô nem enxergava mais. Irmãos, vamos continuar pregando a palavra de Deus dentro de casa, para os nossos vizinhos, dentro do ônibus, no metrô, com as suas atitudes, com o seu vestimento, do jeito que você quiser. Pregue a palavra de Deus. Não saia daqui do mesmo jeito que você entrou. Saia daqui diferente. Saia daqui diferente. O Zé até falou, né, no culto dos varões, que às vezes eu dou um ataque ninja nele. Eu dou. Se eu dou no meu professor, que dirá no Zé? Não pode. Tem que se levantar, tem que ir. Vá falar com aqueles varão. Corre, bora, irmão Adalberto está te esperando. Ó, o outro que já está lá. Corre, vai. Né? Então nós temos que evangelizar a nossa casa. Sabia que isso é evangelizar? Não é porque o Zé é crente que ele não precisa. Não é porque eu sou crente que eu não preciso. Às vezes a mocidade me ajuda. Rosana, o que está acontecendo? Não, nós vamos. Eu falei, a Tati, ela queria fazer não sei o que lá, 2 horas da manhã. Eu falei: sangue de Jesus, eu vou orar para Deus. A Joyce acho que estava até do lado. Falei assim: eu vou orar para Deus levantar um líder jovem para você. Ela: não, Deus vai levantar você 2 horas da manhã. Eu falei: Senhor da glória, né? Então, gente, nós temos que se levantar e bora fazer a obra de Deus. Amém? Você foi chamado para a grande comissão.